E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para analisar mais algumas questões de interpretação de texto, certo? E hoje a gente vai particularmente dar uma olhada em 3 questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. 3 questões da área de linguagens, 3 questões em que a interpretação, a compreensão do texto e a interpretação são fundamentais para que a gente possa chegar à resposta certa. Vamos ver a primeira então. A primeira questão é a questão 109. Isso sempre pegando as provas amarelas, tá, pessoal? Tanto os vídeos referentes, à prova do Enem de 2013 e a de 2012 referem-se à prova amarela. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição, se quiserem baixar o material para dar uma olhada especificamente na prova, para ficarem mais à vontade, ok? Então a gente tem aqui um texto, e é um texto informativo, que vai trabalhar com algumas questões sobre o entendimento dele. O que diz o texto? Cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel, que atravessa o século sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso, que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina, de Juazeiro do Norte, e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para impressão de seus cordéis. A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse trabalho antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios, como uma atividade extracatequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. Muito bem, a gente tem então esse texto informativo que fala como é que é a produção da literatura de cordel dentro dessas instituições, tanto na Lira Nordestina quanto na Academia dos Cordelistas do Crato. E a pergunta questiona o seguinte: a estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel, e aí a gente tem que ver qual alternativa fecha com isso. Vejam bem, tá? Está se falando sobre a estratégia gráfica. Como é que essas pessoas, essas instituições, pensaram a construção desses livros, O que eles estão fazendo para que esses livros possam ser, então, trabalhados aí pelas pessoas, pela leitura delas, certo? Então vejam o seguinte: a gente tem que pensar que não está se restringindo a literatura de cordel em si, mas especificamente a essa produção. A gente já sabe que a letra E é a resposta certa. Vamos ver as demais alternativas então. Realça a importância da xilogravura sobre o clichê. Na verdade, essa não pode ser a resposta certa, porque por mais que o clichê seja mencionado, ele é apenas uma forma de produção posterior à xilogravura. Não tem uma relação de comparação, nem uma relação de importância que destaque um sobre o outro, certo? É apenas uma questão de momentos diferentes. Então não pode ser letra A. A letra B. Oportuniza a renovação dessa arte na modernidade. Na verdade, a proposta é justamente o contrário disso, Porque, como diz lá no primeiro parágrafo, essas produções estão na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica. Ou seja, elas estão não se dando, entre aspas, a oportunidade da renovação, até porque não é a proposta. A ideia é fazer uma outra coisa com isso, certo? Então não pode ser letra B. Depois a C. Demonstrou a utilidade desses textos para a catequese. Bom, mesmo que se mencione catequese no decorrer do texto, não há a ideia de que a produção pela xilogravura ela tenha carregado
a ideia de utilidade para a catequese. O que está se mostrando aqui, na verdade, é que as impressões elas são feitas de maneira artesanal, né? De maneira anterior à era da informatização. Então, claro, a gente pode chegar à conclusão de que, né, os textos favoreceram a catequese e tudo mais para aquela época, mas a questão não pede informação sobre isso, ela fala sobre a questão da estratégia gráfica, né, para que justamente una a técnica de impressão manual e da confecção de xilogravura na produção desses folhetos de cordel. Mas não quer dizer que ela demonstre utilidade desse texto para a catequese, porque não se restringem a esse tipo de texto também, né? Isso foi durante um tempo, mas não é o que se fixou no decorrer dos anos. Então não pode ser letra C. A letra D revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. Também não é, na verdade, o que se propõe com a estratégia gráfica. Isso a gente poderia ter, né, de busca, de necessidade dessa busca em função da construção histórica, da construção cultural daquela região do Brasil, mas não especificamente pela estratégia gráfica. Tá? Agora, auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular, sim, porque aí eles estão mantendo um tipo de produção que é associado a um determinado período, determinada época, e que mostra qual é a proposta inicial, a ideia, né, dessas instituições para fazerem com que o cordel continue sendo divulgado pelo Nordeste, principalmente, né? Mas isso mostra como é que sempre foi produzido o cordel, desde antigamente, quando ele era montado, né, distribuído entre as pessoas, muito antes dessa era da informatização, se fazia então um tipo de produção. Então a ideia de manter essa produção artesanal resgata também essa identidade, né, essa essência que é da produção da literatura de cordel, certo? Então a letra E é a resposta certa. Na questão 114, nós temos um texto do Luiz Fernando Veríssimo, um texto de 1994, que é uma questão muito curiosa para que a gente possa discutir aqui agora. Vejam que ele é um texto que vai ter diversos elementos da fala comum, da fala popular, mas que é de uma variação regional bem interessante, tá? Que pega bem a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver o texto rapidinho. A história, mais ou menos. Negócio seguinte. 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no Oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dedicado o troço. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador e tá falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Pra quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram, onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal. Muito mal. O velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça, mas comeu em boca e disse, joia, onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dedicavam tudo para o coroa. Então, pessoal, esse texto tem uma forma de comunicação muito específica, tá? E aí vem o enunciado que vai dizer o seguinte. Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre de quê? Vamos considerar o seguinte, tá, pessoal? Muitos alunos meus vêm com essa história de que, mas não é um texto que me fez rir, não é um texto, né, que me trouxe uma situação que me deixou vendo algo engraçado necessariamente, não sei o quê. Quando a gente fala em humor, pessoal, a gente está falando no desvio do comum, no desvio daquilo que é o entre aspas, que acontece mais vezes na vida da pessoa, que se faz de uma maneira mais direta, né? Ele desvia um pouco desse sentido comum que as coisas carregam para o dia a dia. Então, quando a gente pensa em humor, a gente tem que pensar que há desvios, tá? Esses desvios, se a gente for pensar no que as pessoas acham engraçado, ele está muito mais associado às ironias, né? Está associado a imagens, elementos que carregam significados que vão ser
né, mais sarcásticos, né, mais irônicos, portanto. E isso não necessariamente acontece em todos os textos. Mas há uma proposta de trabalhar com o humor à medida que, por exemplo, esse texto ele emprega uma linguagem que vai se distanciar daquele texto que nós conhecemos que carrega essa história, que poderia ser a Bíblia, por exemplo. Tá? Então vamos ver as alternativas para ver por que a letra E é a resposta certa. Olha a letra A. Linguagem rebuscada utilizada pelo narrador no tratamento do assunto. Bom, quando ele disse rebuscada, acabou por aí a possibilidade da letra A ser certa, né? Porque o rebuscado quer dizer uma linguagem que se preocupa especificamente com os termos que estão bem próximos da gramática normativa, né? Com palavras que sejam de menor uso comum, né? Mas que representem especificamente o que o autor pretende disseminar. Então, rebuscada não cabe. A letra B. Inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado. As perguntas que acontecem no decorrer do texto, eles não fazem diretamente uma relação para que haja um elemento de progressão, né, para a situação em si. Ele é como se fosse um diálogo feito entre os personagens ali colocados, mas não necessariamente remete a ser direto ao acontecimento narrado. Tá? Tanto que ele fala, onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa aí poderia ser um pouco mais objetiva, porque está dizendo qual é que era o objetivo deles, né? Onde é que eles queriam chegar. Mas as perguntas que são feitas depois pelo Herodes, onde é que esse guri vai se apresentar, em que canal, quem é o empresário, tem baixo elétrico, eu quero saber tudo, tipo, isso não está levando diretamente para um acontecimento narrado, certo? Então a gente não pode dizer que a inserção de perguntas levam a isso, tá? Então não é essa a possibilidade. A letra C. Caracterização dos lugares onde se passa a história. Né? O humor, na verdade, né? O efeito de humor não está nos lugares especificamente. Né? A gente pode entender por meio de como foi escrito que os lugares que eles acabam, etc., não deveriam ser o que os personagens percorreriam, né? Mas não é isso que caracteriza o humor. Isso aí, na verdade, é uma construção narrativa que vai fazer com que a gente entenda a história, mas não necessariamente a construção do humor. Letra D. Emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada. Bom, descontextualizada não pode ser porque justamente a história nós entendemos que ela conta sobre o nascimento de Jesus e a ida dos 3 reis magos até aquele local. Então, na verdade, descontextualizada não está. Tá? E a letra E, contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. Aí sim a gente consegue encontrar o humor. Por quê? Normalmente, pessoal, nós acessamos essa história bíblica não de maneira irônica, não de maneira humorística. A gente acessa de uma maneira mais séria, porque a gente lida principalmente com as questões de fé das pessoas, né? Lida com os elementos que carregam as crendices populares, né? Então, ele não vem dessa forma. Em contraste a isso, a linguagem que o Luiz Fernando Veríssimo utiliza, essas palavras, os termos, né? A ideia de guri, né, para familiarizar um pouquinho mais a aproximação das pessoas com esse bebê, de falar de 3 reis magrinhos, porque as imagens que a gente recebe dos reis magos normalmente são de 3 reis, né, mais esguios. Enfim, todos os termos que estão aí sendo mencionados, a construção textual carrega para essa ironização, carrega para esse humor. Portanto, existe esse contraste. Um tema que, entre aspas, é mais sério com a forma como ele é exposto. Por isso, a letra E entra como resposta certa. E a última questão que nós vamos analisar aqui agora, a questão 121, que tem uma imagem que diz: Viva a nova TV! Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Por Paula Rothman. Então, pessoal, aqui a gente tem essa ideia que parece mais um anúncio, né? Para a gente poder elaborar um pouquinho sobre a questão. Olha o que diz o enunciado. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas são responsáveis por alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser complementado, então,
pela letra B como resposta certa. Vamos ver a primeira. Letra A. Estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. Na verdade, em nenhum momento fala para substituir. Só está dizendo que está vindo uma televisão do futuro, né? Que tem uma segunda tela, etc. Né? Tem engajamento nas redes sociais, mas não fala em substituição. Não diz para a gente trocar a televisão. Portanto, não pode ser a letra A. Depois vamos para C. Transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. Na verdade, isso também não é necessariamente, né, a resposta certa, porque diz que existe o engajamento nas redes sociais, tá? Mas não quero dizer que a televisão esteja sendo usada especificamente para esse fim. Então, não é a TV que está sendo transformada no principal meio de acesso. Não se fala nessa transformação. Se fala que ela também vai ter um engajamento nas redes, mas não que, né, ela vá ser o principal meio de acesso. A letra D. Renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. Bom, em nenhum momento também fala sobre a ideia de captar, né? Nem de renovar a técnica. Só se diz que é uma televisão do futuro, porque ela vai permitir assistir ao que você quer e quando quer. Mas não fala em, né, renovação de técnicas de captação de imagem, nem de apresentação de programas. Isso não estaria na televisão, estaria provavelmente, né, em quem emitiria as imagens para a TV. A letra E. Minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Certamente não pode ser essa questão, porque a televisão em si, né, ela já está, além de nós sabermos, né, pelo que nós conhecemos, que ela está incorporada à sociedade, né, desde muitos anos, já se fala desde o início da propaganda em Viva a Nova TV. Então a gente está celebrando essa nova televisão, celebrando essas condições que ela traz, que na verdade a aumentam, não a diminuem, né? Então a gente provavelmente maximizaria a importância, mas não minimizaria. Letra B como resposta certa, contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Tá? Por que contempla os desejos individuais? Primeiro, porque ela permite assistir ao que você quer, quando quer. Então ela coloca na condição do interlocutor, né, os desejos daquilo que vai ser visto nessa televisão. E ainda fala, né, que a segunda tela é um tablet ou smartphone e o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. O engajamento nas redes sociais é feito por quem? Pela própria televisão? Claro que não. É pela pessoa que executa isso frente a sua forma de acesso às redes, né? Então, não é, né, uma questão que a televisão faça, sim que a pessoa faça. Por isso que os desejos individuais são contemplados. E com recursos de ponta, porque tudo aquilo que a gente conhece de mais tecnológico no momento, associado à televisão, né, o tablet, o smartphone, etc., né, eles estão juntos com esse aparelho. Então, a letra B tem que ser a resposta em função disso, por contemplar essas questões todas para chegar, então, ao que interessa ao interlocutor. Certo? Então é isso aí por hoje, pessoal. Mais 3 questões agora do Enem 2014 e a gente espera que na próxima possamos aprofundar ainda mais essas explicações, certo? Muito obrigado mais uma vez e até lá!